Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Bora falar de Fluminense, bora falar de clássico. Achou que não ia ter vídeo hoje, né, rapaz? A gente não fez o vídeo mais cedo porque eu estava justamente esperando aí fosse divulgado a lista de relacionados até pra gente poder trazer aqui de fato as novidades, né, do Fluminense. Então vem comigo, meus queridos. Antes de qualquer coisa, peço gentilmente para que você se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer. E não esqueça, né, que não basta só você se inscrever, é legal você ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, novidades, né? Facilita a tua vida. E se você quiser me ajudar, né? Não esquece de clicar nesse gostei aí. Estou animado para o jogo de hoje. Acho que o Fluminense vai fazer um grande jogo. Esse é o típico de jogo que o Fluminense gosta de jogar, né? E eu acho que o Fluminense vai fazer um grande jogo. Saiu a lista de relacionados e tem novidade na lista. E a gente vai trocar aquela ideia. Mas antes, é bom a gente trazer que hoje é dia de clássico. O Fluminense enfrenta o Vasco. É no Maracanã, mas o mando é do Vasco, tá? Por isso que alguns torcedores do Fluminense, alguns não, né? Boa parte da torcida tem encontrado dificuldades em comprar ingressos, né, para o jogo, né? Parece que o site destinado à torcida do Fluminense a adquirir os ingressos não é muito bom, então a torcida está sofrendo para poder comparecer no jogo, tá? A partida é hoje, às 7h30, a gente tem aí essa grande partida de duas equipes que na minha cabeça estão indo bem, né? O Vasco é o mandante, então a gente começa aqui com o Vasco, né? Léo Jardim, a tendência que vem é Léo Jardim, Carlos Cuesta e Robert Renan. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, tá? Talvez você não concorde comigo, mas eu vejo que o Vasco, nessa janela, pelo menos, ele foi melhor que o Fluminense em relação a contratar zagueiros, né? Eles contrataram 2 zagueiros de alto nível, mano. Robert Renan e Carlos Cuesta são ótimos zagueiros. O Fluminense trouxe Igor Rabelo, né? Só para tu ver por que eu acredito que nesse aspecto aqui o Vasco foi melhor, né? Aí a gente tem aqui o Piton na lateral esquerda, o Paulo Henrique, né, na lateral direita, Paulo Henrique que foi convocado, né, para a seleção brasileira. A gente tem Barros e também Tietê, Felipe Coutinho, todo mundo conhece, Nuno Ferreira, Andrés Gomes, que também o Fluminense tinha demonstrado interesse nele, ele que estava no Rennes da França, é um jogador talentosíssimo, muito perigoso. Fiquei muito triste quando o Fluminense não conseguiu trazer ele. Se eu tivesse que escolher entre ele ou o Santi Moreno, eu teria escolhido o André Gomes, tá? Eu acho que o Andrés é muito promissor, né? E a gente tem aí o Ryan, que é o grande nome do Vasco hoje, né? É um jogador muito jovem, muito perigoso, muito agudo, com muita velocidade. Então a gente tem que ter muito cuidado. O time do Vasco é um bom time, né? E, claro, o treinador do Vasco, todo mundo conhece, é o Fernando Diniz, né? O treinador que nos deu aí a Libertadores da América. O Fluminense vem também muito forte, tá? A gente tem Fábio no gol, né? A dupla Freitas e Thiago Silva, Samuel Xavier na lateral direita, René na lateral esquerda, né? Meio de campo nós temos ali Martinelli e Hércules, fechando com Lúcio Acosta, voltando, né, depois de ficar de fora do jogo contra o Juventude. O jogador estava sentindo algumas dores, né, e acabou sendo preservado ali da partida. A gente também tem lá na frente Kevin Serna, Agustin Canóbio e também o John Kennedy, né? Então, assim, Zubeldia, na minha opinião, acertando na escalação. É claro que sempre eu fico com a questão de René não anda muito bem. O lado esquerdo do Fluminense, na minha opinião, é um pouco problemático, né? Freitas e René. Mas tem jogos também que o René joga bem, que o Freitas joga bem, e tem jogos que o Freitas é complicado, como entregou o jogo ali contra o Mirassol, na minha opinião, né? Mas a gente tem que ter essa questão que eu acredito que na sua grandíssima maioria o Zubeldia acerta a escalação por todos os jogadores que têm aqui suas características e funções. Você tem um Fluminense que, se jogar com a bola, essa bola chegando no Lúcio Acosta, tem uma facilidade muito grande de encontrar os atacantes. Você também tem um Fluminense que, caso queira jogar
no contra-ataque, de forma reativa. Você tem pontas muito físicos, velozes, né, para poder acionar, que é o Canóbio e o Serna, né? Tem muita mobilidade com o John Kennedy, fazer pivô aqui também com ele, muito bom, gosta de segurar. Vai ser um jogo difícil para John Kennedy, porque ele vai estar do lado de Robert Renan e Cuesta, que são bons zagueiros altos, né? Então, assim, John Kennedy vai precisar desse apoio. E a gente tem o Lúcio, que eu acredito que seja o grande nome do Fluminense hoje, né? Um jogador que chega na área, um jogador que puxa a marcação, né? Dá os passes ali no ponto futuro. É um jogador aço, é muito craque. O Lúcio Acosta tem tudo para fazer um grande jogo, se Deus quiser, tá? Então, times escalados, para mim Zubeldia acerta e vamos seguir. Porque agora nós temos a lista de relacionados para o jogo de hoje. Lembrando que o jogo de hoje, meus amigos, é a transmissão na Record e também na Cazé TV e na Premiere, né? Então a gente tem ali uma boa escolha para quem vai ficar em casa. Bora falar um pouquinho sobre os goleiros? A gente tem Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Defensores, a gente tem Freitas, Gabriel Fuentes, Guga, Inácio René, Samuel Xavier e Thiago Silva. Vale destacar que defensores aqui engloba também os laterais, tá? Então não é só zagueiro. Então, para zaga mesmo, a gente tem Freitas, Inácio, Thiago Silva, tá? Então é isso. Nós temos Freitas, Inácio e Thiago Silva. Então, mais uma vez o Zubeldia deixando muitos zagueiros de fora. Com o próprio Igor Rabelo, que foi contratado aí para jogar o Brasileirão, nem o Brasileirão tá conseguindo jogar, mas é pela qualidade do jogador, né? Igor Rabelo foi uma contratação que ninguém entendeu nada. Talvez só os dirigentes do Fluminense entenderam a contratação do Igor Rabelo, porque é um jogador que não podia jogar as Copas, né? Só pode jogar ali o Campeonato Brasileiro e não tem bola para isso. Fica um pouco complicado. Então, o Fluminense, entre aspas, reforçou a zaga. Não reforçou, né? Só inflou a folha salarial, infelizmente. Meio de campo, nós temos Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lúcio Acosta voltando, Martinelli, Otávio e olha quem foi mantido aqui. Riquelme. A gente comentou também que Riquelme poderia ganhar mais minutos, porque é um jogador que vem chamando a atenção do Zubeldia, e mais um jogo do Riquelme sendo relacionado. Muito bom, excelente. Gostei muito disso aqui, porque dá ao Fluminense peças pro ataque. Quem me surpreendeu, gente, assim, me surpreendeu demais, foi o Keno ser relacionado, hein? Rapaz, o Keno me surpreendeu muito, meus amigos. Muito mesmo, cara. Ó, eu achava que o Keno ia ficar de fora. E as informações que eu tinha recebido, que ele provavelmente ia ficar de fora mesmo. Ia ser mais um desfalque, né? Mas não, vai pro jogo o Keno, né? Além do Keno, a gente tem Canóbio, Everaldo, Germancano, John Kennedy. Aí tem o Keno, Kevin Serna e Soteldo. Soteldo parece que tem uma vaguinha cativa aqui, né? Soteldo tem uma vaga cativa, porém, muitos tricolores disseram que o Soteldo entrou muito bem no jogo contra o Juventude, tá? Eu, sinceramente, quero ver mais do Soteldo, porque do Soteldo eu espero mais, entendeu? Do Soteldo eu espero mais, vamos ver. Nada melhor do que um clássico para jogador que tá em baixa entrar e se destacar e jogar muito, para moleque de xerém entrar, resolver o jogo e virar a nova sensação. Então, a gente sabe que esse tipo de jogo, o jogo quando é clássico, contra um grande adversário, você tem possibilidades de fazer coisas muito grandes, né? Então, sim, eu acho que hoje a gente tem tudo para ver, talvez o Lúcio Acosta jogando o máximo que ele pode, a gente vê o Kevin Serna, o Canóbio, o próprio JK, quem sabe decidindo o clássico e tirando qualquer dúvida que alguém possa ter que ele não seja o titular da posição, tá bom, meus amigos? Então, é isso que a gente queria trazer para você. De novidade mesmo ficou só o Keno. Vale lembrar que Nonato e Paulo Henrique Ganso já estão recuperados, já estão treinando normalmente, ficaram de fora aqui provavelmente por opção do Zubeldia. É o que eu falei para vocês. Eu acho que o Zubeldia está relacionando os jogadores pensando na intensidade dos treinos, né? Se você não viu o nosso vídeo anterior, a gente trouxe que os treinos de Zubeldia vêm chamando a atenção porque são treinos muito
físicos, né? São treinos muito intensos. É muita carga os treinos. Então, assim, eu acredito que os jogadores que estão chegando aqui é porque eles estão mais prontos para esses treinos intensos que podem ali mostrar dentro de campo. Se alguns jogadores estão ficando de fora, pode ser por causa disso. Não tô cravando o que é. Pode ser por opção dele, não prefiro outro jogador, tudo bem. Mas eu acredito que essa questão física aí, de tanta intensidade dos treinos, também tem que ser levado em consideração, tá bom? Animado demais para o jogo de hoje e após o jogo, fica tranquilo que hoje tem pós-jogo aqui no canal Hora do Flu pra gente comentar, se Deus quiser, a vitória do Fluminense, né? A vitória do Fluminense que vai levar o Fluminense para outro nível. Bom, vamos dar uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa... Não quer olhar a tabela não, diretor? Já quer acabar com o vídeo. Então, ó, voltando aqui. já quer... Não acabou ainda não. Olha só, a gente tem aqui a tabela e o Fluminense precisa vencer o jogo de hoje, tá? Isso aqui que eu queria falar com vocês. Porque se o Fluminense não vencer, o Fluminense vai ficar bem distante do pessoal aqui, né? Caso o Fluminense vença, chega a 44, então volta a ficar no bolo com um jogo a menos, né? Então podendo ultrapassar essa galera aqui. Mas se não vencer o jogo de hoje, vai ficar um pouquinho complicado, vai ficar um pouco para trás o Fluminense. Então, se o Fluminense não quiser ali se descolar do seu grande objetivo, que é a vaga na Libertadores no ano que vem, o Fluminense precisa vencer o jogo de hoje. Mas a gente sabe que é clássico, é difícil, não é fácil e tudo mais. Mas é isso, se você quer grandes conquistas, você precisa vencer jogos difíceis. E outra coisa, tá? O Vasco é o time que nós vamos enfrentar na semifinal da Copa do Brasil. Então pode ser um grande teste do que nós vamos ver futuramente ali em dezembro, tá bom, meus amigos? No resto, agora sim, diretor, né? Vamos pra cima! Se inscreva no canal, deixa aquele like, tô animado pra esse jogo aí. Se Deus quiser, gravar um vídeo trazendo aí a vitória do Fluminense, né? Pra deixar a galera um pouco mais tranquilo. Não esquece, se inscreve aqui, deixa aquele like, ativa o sininho tricolor, você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante pro canal do Flu. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal!